Que ótimo. Muito bem, então vamos dar início à live inaugural da série Saúde e Natureza pela Medicina Chinesa. E essa live é fruto da parceria do Movimento Terapia e Arte com terapias chinesas, atendimentos e cursos. E essa parceria é supervisionada pelo professor Edgar Cantelli, e já teve duas realizações no ano passado, que foi a aula aberta de Tuiná com a professora Sheila e o workshop de reflexologia podal também com a Sheila. E a partir do próximo ano, a gente conta com o professor Felipe Lima Silva no curso de formação em massoterapia chinesa Tuiná. Muito bem. E já queria começar com um esclarecimento que as inscrições para os cursos não estão abertas porque o movimento está fechado nesse período do isolamento para a segurança dos alunos, dos pacientes, dos parceiros, das nossas famílias também. Mas assim que for possível, a gente já abre inscrição para os cursos e vocês vão receber todas as informações direitinho. Muito bem, estamos aqui com a Sheila, terapeuta de medicina chinesa, psicóloga clínica e professora de medicina chinesa aqui na Movimento também. Sheila, o que você quer falar um pouco sobre a sua formação? Acho que a gente já vai pela medicina chinesa. O que Já que você... eu tô aquecidinha aqui para falar. Ótimo. Então, o que você trouxe hoje sobre medicina chinesa para falar com a gente? Ótimo. Olha, várias coisas. Eu falei, vamos ver se cabe tudo nessa 1 hora, senão a gente estende aí. Mas acho que uma das primeiras coisas que eu queria trazer é que a civilização chinesa, ela é a única civilização que ela perpetua da mesma forma desde os primórdios, desde 4.000 anos atrás. Os chineses conviveram com os egípcios, com os fenícios, e não teve uma quebra da cultura, né? É a língua que se manteve, não teve modificações. Então, um erudito chinês hoje consegue pegar um texto de 4.000 anos atrás e ler. Então, essa continuidade de transmissão de conhecimento, eles escreviam, deixavam registro. Essa foi uma das belezas dessa cultura, né? E a gente sabe, os povos indígenas, os povos africanos, todos tiveram a sua medicina, mas não teve a destruição ou as grandes colonizações que houveram. E a gente tem essa chance de ter uma medicina ancestral que está sendo testada há mais de 4.000 anos. E a gente pode seguir esses ensinamentos, né? É um nível de registro que uma geração deixava para outra, que a gente sabe, por exemplo, exatamente o que aquele ponto faz, até onde aquele ponto chega no corpo, né? Um ponto de acupuntura, a fito, a interação entre as fitos. Então, existe essa passagem de mestre-discípulo, e chega hoje com tantos benefícios e tanta utilidade e resultado, porque essa medicina é ancestral, né? E o bonito da medicina chinesa é que nos primórdios ela nasceu empírica, né? Ela não tinha nenhum arcabouço teórico. Os xamãs que tinham, os curandeiros de cada tribo, eles anotavam o que eles observavam, né? Então, puxa, aquela pessoa da tribo, quando se aproximava da fogueira, se sentia melhor. No frio se sentia pior. Chegava à noite, melhorava, piorava. E eles iam anotando esses vários registros e várias coisas. Se esquentava, melhorava. E aí, por séculos isso foi acontecendo. E séculos depois que começou a surgir uma fusão dos xamãs com todo o arcabouço teórico taoísta dos mestres taoístas, né? E aí que sim chegamos na medicina tradicional chinesa taoísta, né? Então, os mestres taoístas, eles trouxeram toda uma lógica que veio do pensamento do I Ching, né? O I Ching, que é conhecido como o Tratado das Mutações,
ele é uma escola, é uma linha de raciocínio que decodifica as leis da natureza, né? E é um estudo bem profundo de decodificação da natureza. E aí, quando os mestres taoístas encontram os xamãs, e os xamãs começam a estudar isso, aí eles começam a entender por que então perto da fogueira melhorava, por que à noite piorava. Então, trouxe uma complementariedade incrível, né? Enquanto os terapeutas xamãs estavam estudando a natureza ali no corpo acontecendo, os mestres taoístas estavam estudando isso na natureza e foi um casamento perfeito, né? Que legal. Sheila, posso te interromper aqui? As pessoas que estão escutando a gente, se tiverem perguntas para fazer, é só escrever aqui, que a gente vai procurar responder no melhor momento. Se a Sheila estiver terminando o raciocínio, depois eu repito a pergunta. Tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho muito legal ouvir essa história de novo. Você contou um pouco aqui na aula aberta, né? E é muito legal ouvir. Pode continuar. Obrigada. E aí, a medicina chinesa, ela não nasceu toda junta e unificada, né? A gente percebe que lá no leste, no leste da China, perto da costa, nasceu a acupuntura. Numa região mais fria, perto da Rússia, da Mongólia, que nasceu a moxa bustão, que é uma das técnicas que a gente usa na acupuntura, né? E até no tuiná, que esquenta a região. Então, lugares mais frios desenvolveram técnicas mais quentes, né? Falam que acho que em Yunnan que nasceu o tuiná, que é mais sudoeste da China. E aí, ao longo do tempo, essas ferramentas foram se unificando, né? E outra coisa incrível que eu acho, e eu reforço da temporalidade, né? Que esses registros eram feitos séculos e séculos. Mas o primeiro livro que compilou tudo é o livro Huangji Neijing, que é o Tratado do Imperador Amarelo, o Tratado do Interior do Imperador Amarelo. E o Imperador Amarelo, ele viveu de 2697 a 2597 a.C. Isso eu já fico extasiada com essa temporalidade, né? E o Imperador Amarelo, a lenda fala que ele foi eleito não por hereditário, ele foi eleito pelos seus méritos. Então, ele era muito valorizado pelos seus conhecimentos, ele era um mestre taoísta também, e ele juntou todos os conhecimentos, que era tudo fragmentado na China, e ele foi o primeiro que compilou tudo e fez um compêndio, que é esse Tratado do Imperador Amarelo. Vou te interromper aqui, Sheila. Oi, Nando, que bom que você está aqui escutando a gente. O Nando, ele foi a pessoa que fez o concerto meditativo aqui. O Nando toca harpa céltica, foi maravilhoso. Que lindo. E aí ele conduziu uma meditação com sons da harpa, foi muito lindo. Que muito lindo. Que bom que você está aqui, Nando. Sejam bem-vindos todos a fazerem perguntas, tá? Enquanto a Sheila estiver falando. E aí a gente procura responder as energias boas que vocês estão trazendo aí. Por exemplo, o Imperador Amarelo foi ele quem formulou o calendário chinês, que até hoje é como eles contam as datas lá na China. Então, ele tinha todos esses méritos e notoriedade, né? Então, ele pegou e compilou esse tratado do Huangji Neijing, ele compilou o primeiro tratado sobre agricultura, o primeiro tratado sobre medicina chinesa, o primeiro tratado de astronomia e astrologia, porque naquela época era uma coisa só. Então, eu acho muito bonito que é o tratado do interior, do interno. E tudo que a gente desenvolveu da medicina chinesa, depois disso, é tudo refinamento desse primeiro livro, né? Foi refinado, mas a base toda está lá. Nada vai ter
algo que diz contra os princípios, que ele formatou, ele sistematizou todo aquele conhecimento, e é o que até hoje a gente segue estudando. Inclusive, vai ser meu próximo curso que eu vou passar por, né? Não vou dar, mas é estudar realmente o livro do Imperador Amarelo, parágrafo por parágrafo, lá com Edgar Cantelli. Então, eu estou bem animada, assim. Tá nos planos. Depois que eu terminar o tal da mente, eu vou. Muito legal. Vi aqui um oi, acho que é a Cristiele, que é a Help Nurse, que está escrito. É a Cristiele, não é, Cristiele? A Cristiele, a gente conversou um pouco sobre o curso de Tuiná, ela tem interesse, se for a Cristiele mesmo. Que bacana. É uma Mas maratona. É uma maratona, né? Estudar. Imagina, 4.000 anos, eu tô há 10 tentando estudar isso. Então, assim, eu não tenho. A gente fala assim que a gente tenta entender até agora o que criaram até hoje, esses 4.000 anos de conhecimento mastigadinho que chega até hoje, né? A gente não está criando novas coisas, é uma medicina que estuda o passado, né? A gente não fica criando. Não, tá tudo lá, 4.000 anos, as pessoas passando isso de geração para geração. Então, eu fico maravilhada. E aí falei, tô te ouvindo, aí vi que é a Socorro que está aqui, é a Socorro, que bom que você está aqui, Socorro. E você estava falando das ferramentas também, Sheila, quais as ferramentas que compõem a medicina chinesa? Não sei se também as pessoas querem ouvir, tem alguma pergunta sobre a história, que a Sheila está contando, a história da medicina chinesa, de onde vem, tem alguma pergunta sobre o que ela já falou? Eu acho que ela está aí para responder, mas acho que falar um pouquinho das ferramentas também que compõem a medicina Claro, chinesa. Se quiser falar mais adiante também, fica à vontade. tá bom. Deixa eu ver se eu baixo o meu microfone mais. Diz que eu tô com um pouquinho de eco. Seu Será microfone tá que... baixo, é o Joyce? meu, né? Eu tenho que abaixar um pouquinho. Bom, o meu tá bem baixinho. Vou O baixar meu mais um também. pouco. Tá no mínimo. Vamos ver. Então, e aí a gente entra nas ferramentas de medicina chinesa, porque imagina que até, acho que 1800, século XIX, só existia medicina chinesa na China, para tratar de tudo. Então, olha esse conhecimento que foi precisar ser criado, né, sistematizado para tratar tudo, né, porque a medicina mais, eu vou falar ocidental, né, mas a medicina como a gente conhece hoje, ela surgiu em 1800, no século XIX. E aí a gente entra realmente nas 5 ferramentas da medicina chinesa. Por isso que agora eu não falo mais assim, só Sheila, acupunturista. Eu sou terapeuta de medicina chinesa. O mestre Liu, né, o mestre Liu Shimin, que é um dos um dos patriarcas da minha linhagem, ele falava que a gente, para ser um bom terapeuta, a gente tinha que ter um leque, como os chineses usavam os leques na sua dança, tinha que ter um leque de ferramentas para abarcar o máximo possível aquele caso, né? Então chegamos nas 5 ferramentas, né? Que é o Tuiná, a acupuntura, a fitoterapia, as práticas energéticas. Então, dentro das práticas energéticas tem o Qigong, a yoga, o tai chi, a meditação e a dietoterapia. Então, existe uma separação um pouco didática que a gente fala que as 3 primeiras, o Tuiná, a fito e a acupuntura, são ferramentas mais clínicas que a gente usa no consultório. E a dietoterapia e as práticas energéticas seriam mais para manutenção de saúde. Mas a gente vê que não é muito bem assim na prática, né? Porque tem pacientes meus que eu faço Tuiná para preservar a saúde, e como outras, a gente tem que mexer em alguma coisa da alimentação, porque isso é que está agravando os sintomas, né? E então, esse estudo de todas essas ferramentas auxiliam a gente a abranger mais as gamas de atuação de cada uma delas. Existem, por exemplo, lombalgias, dores nas costas, né? Que o Tuiná, a massagem, vai ser muito mais eficaz. Uma cervicalgia, um torcicolo, vai ser muito melhor.
a fazer um tratamento em tuiná do que fazer acupuntura ou fitoterapia, até comprar fito, até a fito chegar, até a fito começar a fazer efeito, né? Mas também tem outras patologias que a gente chega no consultório que a tuiná já não vai ser muito importante, né? Então, cada pessoa traz o seu sinal, o seu sintoma, e a gente vai meio abraçando com todas essas ferramentas. Então, é como se elas gerassem intersecções, né? O tuiná e a fito, o tuiná e a acupuntura, e o centrinho ali da intersecção de todos os conjuntos aí que, às vezes, a gente precisa usar todas as ferramentas, né? Tem, por exemplo, às vezes, sessões que a gente fica 1h30 e a pessoa vai embora do consultório, ainda toma fito e depois faz alongamento. E tem uma série de coisas assim, né? E Sheila, tem uma... Claro. Posso te interromper agora? Por favor. O Irlandre fez uma pergunta, se a medicina tradicional chinesa é acessível ou é algo hermético? Ele quer dizer que, é fácil para uma pessoa se iniciar no caminho, para começar... Super. Né? Eu acho que existem escolas bem importantes, assim, para buscar, né? Mas eu não diria, assim, que é um conhecimento inacessível, né? Porque dá uma sensação... Da abrangência, a história toda, né? Sim. Não, assim, isso é uma das coisas que eu aprecio muito da escola onde eu vim, da abordagem que eu vim, né? O método que a gente aprende é realmente para você entender como que os chineses pensavam, né? Como estava escrito e sistematizado lá e você conseguir aplicar, né? Então, assim, a gente quando vai fazer um ponto ou está fazendo uma anamnese, escolhe o tipo de movimento no tuiná para fazer, a gente sabe exatamente por quê. A gente sabe da onde veio o pensamento, até adiantando um pouquinho do que eu vou falar sobre fazer parte de uma linhagem. A nossa linhagem está sempre, fazer parte de uma linhagem, a gente está sempre remontando, né, a origem. Então, a gente entende a linha de raciocínio, né? Não é uma coisa que vai chegar a um quadrado para você digerir. O curso começa com as bases teóricas mais simples, explicando o yin e yang, depois explicando os 5 movimentos, explica as 4 imagens, os 5 movimentos, e aí vai entrando num aprofundamento. Como é que chama o rapaz que perguntou? Ian, é isso? Irlandre. 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 E aí, Isso. Irlandre, até a gente fala que um caminho para ser mais suave o caminhar dentro da medicina chinesa é você iniciar, por exemplo, com o tuiná. Porque o tuiná, ele tem um nível já de complexidade teórico, né? Nas aulas de tuiná, você vai ter as bases da medicina chinesa, mas num nível um pouco mais superficial e muita prática corporal. Aí depois você vai para a acupuntura, ou seja, você desce um degrauzinho, aprofunda mais, então vê as mesmas teorias, só que num nível de profundidade maior e mais complexidade, e a fitoterapia mais complexo ainda, mais específico, né? Então, ele é um conhecimento grande, é um conhecimento, não é pesado a palavra, mas é um conhecimento denso. Mas você entendendo que você vai caminhar, né? E vai seguir caminhando. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, não tenha pressa de chegar. Eu tô 10 anos estudando e 10 anos continuando entendendo. Às vezes eu tenho aulas básicas de novo e falo, nossa, entendi. Né? Então, a minha sensação é como se cada vez que eu faço as aulas, vai fazendo um novo imprint no meu cérebro, e aí uma imagem que carimba uma parte, vai carimbando outra, e aí eu vou conseguindo, ao longo dos meus estudos, entendendo a grande imagem, né? Então, eu diria que não é hermético, fechado, uma coisa inacessível. Até mesmo eu acho
por exemplo, o valor das matrículas, né? Para um curso tão importante que você sai matriculado, você sai profissionalizado já, né? Você pode abrir depois de um curso de formação de 2 anos, você consegue abrir um consultório com consistência, né? Não é R$ 1.000, sabe? Aquelas coisas de um absurdo que você não consegue pagar, sabe? Uhum. E... A Lu Vicente Lua Vicente fez uma pergunta também. Ela perguntou se você poderia falar sobre o respeito e o cuidado que um terapeuta deve ter para não ser leviano e superficial com esses métodos. E aí, de novo, eu volto na mesma sensação de fazer parte de uma linhagem, né? Por a gente fazer parte de uma linhagem, a gente está sempre honrando os nossos ancestrais, né? Então, a gente desenvolve um respeito tão profundo, tanto pelo aquele paciente que está lá, é uma responsabilidade que você tá, quando senta alguém no seu consultório, é uma responsabilidade que você tem de se envolver com aquela pessoa, né? E eu acho que a nossa linhagem, ela é feita de um jeito que a gente se faz uma família, né? Então, nós lidamos um com o outro como se fosse irmãos de caminhada. Então, o que eu quero dizer? Que a gente tem esse respeito do paciente chegar lá e a gente ir perguntar para o nosso mestre se são casos mais difíceis, né? A gente está sempre tentando fazer supervisão e segue os conhecimentos estudando, para exatamente não entrar nessa, talvez, vaidade, a gente pode falar, uma vaidade de, não, vou aqui fazer isso, esse ponto, essa hipótese diagnóstica, senta aí. Não, a gente tem um cuidado, um ritual ali de uma anamnese profunda, depois a gente senta, analisa, vê qual que ferramenta é melhor para aquele caso, tá o tempo inteiro, né, em contato com o paciente. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que só de fazer parte dessa linhagem, a gente sente... Não é o peso da responsabilidade, porque não é pesado, mas essa profunda reverência, esse profundo... A gente tem um método, né? O Felipe, terapeuta, falou de um método incrível. A gente aprende um método. E aí, todos nós da linhagem saímos iguais, porque a gente tem um método que foi passado lá de mestre para discípulo, desde o... se não me engano, até desde o Imperador Amarelo, a linhagem que a gente segue vem dele também, né? Uhum. Isso de um acompanhamento constante, né? De uma sensação de... Uma sensação não, uma realidade, né? De se acompanharem, né? As pessoas que, pelo que você fala, né? Que se formaram juntas, a relação com o professor, né? Com o seu mestre. É um acompanhamento que continua, né? É uma família. É uma família. Quando a gente se forma, por exemplo, lá no CEMETRAC, que é a escola do mestre Liu Chimin, depois existem os ambulatórios, né? Os ambulatórios são feitos para os alunos que estão se formando presenciarem o atendimento. E aí você chega lá no ambulatório de sábado, que é um preço para a comunidade, então é um preço mais acessível. E aí a gente vê os ex-alunos de 10 anos atrás, ex-alunos de 1 ano, se tratando como igual. Passando o paciente um para o outro, né, com o mesmo respeito, né, porque somos irmãos de linhagem, um caminhou um pouco mais, outro caminhou um pouco menos, mas não tem essa hierarquia, essa competitividade, né, que às vezes a gente vê, de ver o outro como... A gente acredita que na abundância, né, todo mundo... Tem paciente, então toma paciente aí para você, vai vir para mim também, toma no seu bairro. A gente tem bastante esse respeito também. Então tem isso de sermos uma família, assim, eu acho bem bonito isso. E aí, não sei se você já respondeu a pergunta do que significa fazer parte de uma linhagem taoísta com essa fala, ou se teria alguma coisa para falar sobre isso.
O que... Porque assim, o que eu vejo, falei bastante já, mas o que eu vejo também é o como é bonita a coerência. Uhum. Eu posso fazer Quando minha você... pergunta de novo, que eu acho que eu falei meio embolado e a gente se entende, né? E acho que talvez não tenha ficado claro para quem está assistindo, né? Então eu queria fazer uma pergunta para a Sheila, o que significa fazer parte de uma linhagem taoísta de medicina chinesa? Então, uma das perguntas que gostaria que ela respondesse, a gente... Então, muito eu falei, assim, que essa parte de família, assim, mas o que eu gosto muito é da coerência, porque o conhecimento ele é passado de forma integral, não tem incoerência. Não tem, acho que até mesmo porque um professor que agora carrega toda a linhagem, que é o Edgar Cantelli, né, e ele passa isso adiante, ele passa tudo isso de forma muito coesa, né? Então, com esses princípios muito bem estabelecidos, a gente não fica com uma sensação de cisão. Que, puxa, eu aprendi que tinha que fazer isso e de repente eu aprendo quase uma coisa oposta, assim, né? Que minhas pernas estão indo para um lado, uma torção na coluna. A linguagem é a mesma. Então, você vai fazer o curso de Tuiná, você vai fazer o curso de acupuntura, você vai fazer o curso de fitoterapia, as especializações, a linguagem é a mesma. Não é um tá falando russo, aí o outro tá falando português, e aí você fica até perdido. Não, é quase como você repete o curso mudando as ferramentas. Né? E aí, aprofundando naquele tipo de ferramenta, aprofundando um pouco, né, na teoria, em coisas muito mais complexas ou específicas, mas eu nunca tive ao longo da minha caminhada uma sensação de, opa, porque depois, se você, gente, fazendo parte da linhagem, vai lá remontando a origem, a gente está falando do I Ching, a gente está falando das leis da natureza, a gente continua falando dos xamãs, então assim, não tem, né? E por isso que é tão importante ter esses princípios tão claros, porque quando a gente vê, às vezes, um curso, escuta alguma fala, opa, meio assim, isso aí não tá no Imperador Amarelo, sabe? Isso aí... Então, essa coesão é uma coisa que me traz muita paz. Acho que muito centramento, muita segurança também. Um método é coerente. Eu acho que essa palavra é muito bonita. E, além do mais, eu acho que você fazer parte de uma linhagem e aprofundando os conhecimentos, eu acho que não tem como você não fazer uma grande imersão nos seus processos e não mudar a maneira como você vê, como você enxerga, como você come, como você age no mundo, como você age dentro de casa. Como é que eu estou fazendo as coisas. Então eu acho que existe uma transformação interna e eu realmente acho que a gente é assessorado por essa imensidão de mestres que chegaram antes da gente, assim, e foram ensinando o beabá. Eu acho que é impossível mergulhar numa medicina tão profunda, com um conhecimento tão ancestral e não modificar cada celulinha do seu corpo, assim, e modificar a maneira como você vê as coisas, enxerga, se relaciona com o meio. Uhum. É muito respeito, assim, e até mesmo acho que é uma coisa que é bem contracultural, porque o fato de esses ensinamentos serem passados de mestre para discípulo, mestre para discípulo, mestre para discípulo, quando, por exemplo, eu chego numa postura de professora, eu quero ser uma papagaia. Eu quero ser a melhor papagaia, eu quero ser a melhor pessoa de fazer o telefone sem fio o mais perfeito possível. Então, o contracultural é que acho que às vezes a gente, ocidentalmente, a gente quer pôr o nosso nome nas coisas, né? Eu fiz isso, eu descobri tal coisa, e alguém descobre uma coisa, leva o nome, né? Eu acho que a gente, por estudar essa filosofia, né? Não sou eu.
tudo bem, eu estudei, sentei meu bumbum lá para estudar as coisas e sigo estudando e sigo refinando, mas isso veio, né? Veio de muito lá de trás, né? O esforço foram dos mestres lá que, por exemplo, tomaram uma fitoterapia e morreu. E escreveu lá, passei mal. E aí a próxima geração não tomou mais aquela fita porque sabia que ia morrer. Então, né, eu acho muito bonito honrar esses 5.000 anos de história, né? Uhum. E também eu acho diferente fazer parte de uma linhagem desse jeito, porque não vira uma acupuntura imediatista ou mercadológica, ou rasa no raciocínio, né? A gente provoca transformações mais profundas na maneira que os nossos pacientes, do mesmo jeito que eu fiz esse aprofundamento, né? Os pacientes começam a transformar a maneira como eles querem dormir ou comem, ou já começam a perceber que se come tal coisa realmente passa mal. Tem um ganho de consciência que a gente quer promover também, para que a medicina se torne parte de como eles veem as coisas também, né? Uhum. Esse tempo de incorporar, né? De incorporar o que foi, ao mesmo tempo, bom, eu tô viajando aqui, na verdade, mas aí Viaja, você viaja. me, mas esse acompanhamento desse tempo que leva para incorporar uma mudança, né? Uma transformação, né? E eu acho que saber esse caminho, né? Do que é uma, aí já vai para a próxima pergunta, né? O que é um corpo saudável? Qual que é o norte ali para você cuidar daquela pessoa, né? Para trazer para uma saúde. Como é que é isso, né? É, É, eu vou acabar sendo um pouco superficial nesse comentário do que é saúde para a medicina chinesa, porque é difícil falar de saúde sem entrar nas bases teóricas da medicina chinesa, né? Mas a gente está tentando sempre ter uma boa relação com a função, então, com todas as funções que seu corpo tá acontecendo, então a função circulatória, a função de locomoção, a função respiratória, a sua função de digestão, que ela esteja equilibrada com toda a sua parte estrutural, né? Que a parte estrutural é a parte estrutural óssea, de fluidos corporais, de cabelo, unha, então a parte mais estrutural. Mas aí eu me sinto, às vezes, quando chega um paciente, ou o que é, então, doença para a medicina chinesa. A minha sensação é que quando a gente está fazendo uma anamnese, né, que são várias perguntas profundas para entender essa relação entre função e estrutura, a gente está como um maestro olhando todos os instrumentos tocando e vendo qual que está desafinado, qual que está desafinando, antes do instrumento quebrar, antes de romper a corda, antes de desafinar de vez e entortar o instrumento, a gente está já olhando os primeiros sinais, assim. Então, e a relação entre a relação entre os instrumentos. Puxa, aquele tambor devia estar ressoando com aquela flauta ali, não tá. Isso aí já tá me dizendo alguma coisa. Que aí entra, numa próxima live a gente pode falar, mas da teoria dos sistemas, né? O que o sistema do coração está fazendo, o que o sistema do fígado está fazendo, como é que é a relação entre eles e tal. Então, por exemplo, sintomas muito básicos, muito que passaria despercebido, a gente opa, isso aí já está indicando alguma coisa. Então, às vezes, um suspiro. Ninguém fala que suspiro é um sintoma, mas a gente... nossa, às vezes eu pergunto, você tá toda hora fazendo isso? Tô. Tá. Ou uma modificação na formação das fezes. Um suorzinho, eu já escutei assim, você sente calor no pé à noite? Não.
mas eu preciso colocar o pé para fora da cama. Ah, então você tem calor no pé à noite, sabe? Então a gente tá vendo esses... Ah, tem uma diferença de temperatura no corpo. Já isso já me mostra um sinalzinho. É verdade, às vezes eu tenho um abdômen um pouco frio. Ah, então tá bom. A gente começa a ver um campo tão sutil do desequilíbrio que aí a gente começa a perceber coisas antes de realmente chegar no exame clínico que a gente conhece ocidentalmente, né? Quantas vezes, por exemplo, eu já estou falando, né, a gente já identifica nos pacientes, você está com uma deficiência de sangue, tá? Ah, mas eu fiz o meu exame e não deu nada. Ah, que bom. Mas tudo bem, né? Porque esse sintoma já está me dizendo que você está com uma deficiência estrutural no seu corpo. E aí Eu posso fazer uma pergunta agora? Claro, claro. Você falou da deficiência de sangue, o paciente vai fazer um exame de sangue que o médico pediu, aí ele trouxe o exame de sangue, falou que estava tudo bem, e aí você fala que tem uma deficiência de sangue. O que significa ter uma deficiência de sangue pela medicina chinesa? Assim, o que Por é? exemplo, de sintomas ou do que, por exemplo, de sinal? De sinal e do que é? O que é ter deficiência de sangue? O que significa isso? E aí entra aquela coisa chata do terapeuta de medicina chinesa que fala depende. Porque depende. Por exemplo, às vezes o paciente está comendo direitinho, mas a função do estômago não tá trabalhando. Então, ele come, mas aquele alimento que o estômago dele recebe não transforma em sangue, por exemplo. Às vezes o paciente come direitinho, a função digestória dele tá ótima, mas aí ele não dorme no horário certo. Então, o horário em que o corpo deveria estar repousando para pegar tudo aquilo que ele adquiriu, né? O armazenzinho. Eu gosto de imaginar, fazer imagens, né, do corpo. Mas a hora que o corpo fala, ai, que bom, agora eu vou abrir meu armazém para pegar a minha comidinha aí. Nossa, não, mas já passou, ele tá até 3 horas da manhã sem dormir, então já passou a hora de ele fazer essa reposição de sangue. Aí, puxa, foi um pós-parto, perdeu muito sangue, não conseguiu recuperar. Então, assim, percebe? Quando a gente pega um padrão desse pode ter vindo de várias origens. Por isso que é muito difícil, sem triangular os sintomas, é muito difícil a gente chegar numa... da onde veio, assim? A deficiência de sangue. Pode ser uma falta de nutrição. Vou fazer outra pergunta. O que é triangular o sintoma? Não sei se dá para responder. É porque assim, a gente está sempre procurando padrão de desequilíbrio. Quando a gente tem um único sintoma, é difícil a gente entender da onde que está vindo esse barulho, né? Triangular assim, os sinais e os sintomas é entender, puxa, ele tem esse sinal, tudo isso está me dizendo mais sobre esse padrão. Porque se o mesmo sinal tiver com outras coisas, aí vai estar me dizendo sobre outros padrões de desequilíbrio. Então a gente está o tempo inteiro vendo qual que é o padrão de desequilíbrio que está acontecendo naquele momento. E deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Mas é basicamente, por exemplo, isso que você falou. Deficiência de sangue. Pode ser que a pessoa não coma direito, pode ser que a pessoa não durma direito, pode ser que a função digestiva dela não tá boa. Então eu vou precisar entender como é que tá a função digestiva dela, como é que tá a função respiratória dela, como é que tá o formato das fezes. Tá caindo o cabelo? A unha tá fraca? E aí, sim, pegando todo esse mapa, a gente consegue falar, entendi. Então, a deficiência de sangue, vem que ela não está se alimentando bem. Além disso, ela está com uma deficiência na função digestória. Então, não importa o que ela coma, não vai transformar em sangue, não vai nutrir o cabelo. E aí, a gente vai entendendo essa grande orquestra, né? E que, geralmente, tem vários instrumentos desafinados e um, às vezes, vai puxando o outro. Tô pensando até numa bateria, né? A bateria que dita os ritmos ali, e aí se a bateria desanda, os outros instrumentos também vão ficando desafinados, né? Então, triangular, eu diria mais que cruzar esses dados para a gente identificar o que está acontecendo no corpo.
Uhum. Você Te falou da respondi? bateria, respondeu sim. Eu vi aqui pulsando o som, eu não sei se é Elisa que está por aí. E você falou da bateria pulsando, eu vi pulsando o som, né? Essa coisa do pulso, do corpo e tal. A Elisa tem um trabalho muito bonito com euritmia também, e Ah, é que muito bacana. legal. Isso que você falou, né, dessa visão dos sistemas, né? Então, uma visão de saúde pela medicina chinesa tem a ver com o entendimento do funcionamento dos sistemas do corpo, né? De como é isso E funcionando bem. Seria por isso, aí? perfeito, perfeito, perfeito. Você aprofundou um nívelzinho a mais é, da função e estrutura e a gente desceu um nível. É perfeito, isso. E a gente não está olhando os sistemas na visão da medicina chinesa. Quando a gente fala sistema do coração, é tudo que esse sistema cuida. Então, não só o coração, né? Quando a gente se aprofunda, a gente vai ver aonde o coração nutre, o que ele faz além de impulsionar o sangue. Tem uma série de coisas, a gente vai ver a função do sistema. Nossa, tem um monte de coisa onde a gente observa o coração. Aí, por exemplo, eu tenho palpitação, mas é de dia, a palpitação é de noite, é só quando eu passo nervoso. E aí começa a entrar as 1000 camadas de observação dos sintomas, né? Eu acho lindo. Uhum, uhum. E aí a visão de doença caminha, já está aí, né? Se reconhece o que é a saúde, o desequilíbrio fica mais evidente, né? Sim, e até voltando mais um pouco para a superficialidade, quando tem essa diferença de função e estrutura, assim, tem dias que a gente acorda um pouquinho mais cansado, né? Então a gente está um pouquinho mais desgastado, com menos função disponível. Mas se tem estrutura que eu aguento, um dia passa, eu volto a dormir melhor, volto a comer bem, foi um dia que eu não me alimentei bem. Então, essas diferencinhas, a gente tem que pensar que é um equilíbrio dinâmico, né? O nosso corpo está um tempo inteiro desequilibrando, equilibrando, desequilibrando. Então, deu uma suspiradinha. Puxa, provavelmente teve uma obstrução torácica, seu corpo suspirou, voltou. Ou às vezes a gente tem uma dor enfacada, assim, de repente sumiu. Pronto. O corpo desafinou e voltou para a bateria, para o pulso certo. É, os sinais e sintomas começam a ficar evidentes quando ele não consegue mais fazer isso sozinho, né? E aí a gente tem que entrar com as ferramentas. Mas o corpo está um tempo inteiro tentando fazer essa homeostase, né? Opa, tá faltando função na cabeça, manda função na cabeça. O pé tá frio, mano. Só que quando os sistemas de autorregulação não estão o suficiente, a gente começa a prevalecer os sinais e sintomas. Então, até as nossas ferramentas de medicina chinesa estão lá para falar, opa, para dar ajudinha pro corpo, né? Não é a agulha, ela não é mágica, a agulha, mas a gente dá um comando naquela agulha, gira a agulha de um jeito, aprofunda, deixa um tempo, coloca a nossa energia ali de uma certa maneira, coloca a favor do canal, contra o canal, para a gente falar, opa, vamos lá, aumenta a função aqui, diminui a função aqui. Acho que esse ponto aqui está indo para formar sangue, então corpo, não esquece, quando você comer, e essa agulhinha aqui, é para te lembrar pro corpo mandar isso aí para formar sangue, sabe? Uhum. Isso da cura, quando acontece a cura, né? O terapeuta cura, o paciente se cura, como é que é essa ideia de cura quando resolve o problema, assim, resolve a Eu questão acho que a que pessoa trouxe. os padrões são resolvidos, né? Mas não é Uhum, resolvido, entende? Porque o nosso corpo, como eu digo, ele tá o tempo inteiro equilibrando e desequilibrando, né? Mas sim, existe. Se cura for remissão dos sintomas, existe. Então a gente pode chamar isso de cura, né? Mas não quer dizer que se eu tenho uma tendência a sempre querer dormir tarde, meus hábitos me levam para aquele padrão de desequilíbrio, eu posso voltar a apresentar os sinais e sintomas, né? Então a gente vai, uhum, opa, dando um tapinha aqui, tapinha ali para se organizar. E às vezes pode ser que a vida acontece, a gente pega uma friagem lá fora e vai tomar invasão de vento frio e vou ficar gripada.
porque não estava esperando, não saí com um casaco aquele dia. Então, sabe, essa coisa da cura. Existe sim a remissão dos sintomas. Quantos casos você reequilibra o paciente e até com esse ganho de consciência, o paciente fica bem por muito tempo, porque ele entendeu. Ele entendeu, puta, hoje eu dormi mais tarde, então amanhã eu vou acordar mal, então eu preciso comer bem. E aí, esse empoderamento e a autorresponsabilização, né? Por isso acho que é tão importante isso que a nossa linhagem trabalha de ganho de consciência. Né? Você precisa entender o que está acontecendo com a sua saúde. E a gente explica por A mais B, ó, quando você faz isso... Acabei de ver uma pessoa, o André falou, acabei de botar um moletom aqui, pronto. E aí, ô Joyce, eu queria contar rapidinho, se não tiver outras perguntas, coisas muito básicas para a gente levar dessa live como medidas de saúde, né? Visto que talvez a gente tenha mais uns 10 minutinhos. Temos 10 minutos. Eu tô dando uma corrida para baixo, aqui porque aqui. A Lua Vicente, ela perguntou como saber que você está pronto para começar a atender. Ela já perguntou um tempinho e que eu não girei para baixo, desculpa. É um caminho começar a atender, né? Se você pensar academicamente, quando você pega o seu certificado, você já pode começar a atender, né? Mas eu acho que assim, é o respeito que você tem com aquele paciente, né? Então, por exemplo, você vai estudar aquele caso com seus amigos, com seus irmãos de linhagem mais antigos, você vai fazer uma supervisão com alguém que está mais tempo na área. Então, questão Tem um processo, né? Tem um processo, mas a gente aprende na prática também. Coitadinho dos meus primeiros pacientes, mas fez parte da minha jornada também, ser meio cabeçuda, errar, né? Mas com coerência, entende? Tipo, com respeito. Puta, esse dia eu fiz esse pontinho, ó. Né? Várias vezes eu falei, ó, falo ainda para os pacientes, eu acho que isso aqui foi fruto do que a gente fez. Então, já percebi que nesse caso não dá para fazer isso, foi demais para você. Então, academicamente pegou tanto que, por exemplo, na formação de acupuntura, no primeiro ano, quando você vai para o segundo ano, você já está atendendo os pacientes do ambulatório, né? E aí eu queria trazer um pouco de dicas de saúde básicas, assim, né? Mas que às vezes a gente muda isso e já é tão importante, já muda tanto, né? O Irlandre falou que o papo está muito bom, que se terminar ele topa continuar assistindo e começar outra, né? Mas aí acho que a gente vai procurar concluir, né, em uma hora, procurar responder todas as perguntas e aí a gente planeja uma próxima Deixa live. com esse gostinho de quero mais, né? A gente vai passar aí 4.000 anos falando. Eu brinco assim que porque a gente estuda as linhagens taoístas, a gente está sempre olhando para o meio, né? A gente está em relação com o meio ambiente. Então, a gente às vezes parece meio avós, assim, né? Não pode andar sem meia, cuidado com o cabelo molhado, olha a barriga úmida, você pegou friagem. Então, assim, evitar mudanças bruscas de temperatura, tomar cuidado na permanência de ambientes de condições adversas. Então, a gente sempre fala, você está num ambiente de ar-condicionado forte e sai para um ambiente quente, você pode ter problema. Ficou com roupa molhada no corpo por muito tempo, essa umidade penetra no corpo. Você ficou num ar-condicionado com o cabelo erguido, o ar-condicionado batendo aqui. Esse frio penetra no corpo, né? Então, uma das primeiras coisas é que a gente considera realmente os fatores climáticos como coisas que afetam a nossa saúde. A gente não está distanciado da natureza, porque nós somos natureza. Esse é um das grandes ensinamentos, assim. O Edgar teve um dia numa aula que falou, aponta a natureza, e aí a gente aponta a árvore, né? A gente não aponta nós.
Nós somos tão natureza quanto a árvore, quanto a maçã, quanto a macieira, quanto o gatinho. Então, a gente está o tempo inteiro prestando atenção no fora. Dias que está muito frio, mas com certeza eu vou estar com energia mais baixa também, né? A gente tem essa relação com o meio, né? Uhum. Outra coisa que eu separei importante de que nós da medicina chinesa, a gente entende que nunca devemos pular a refeição. Ficar mais do que 3 horas, 4 horas sem comer, isso já é jejum. Isso já desgasta muito a função do nosso corpo. Grande parte da nossa energia, do nosso combustível, né, da gasolina que a gente coloca todo dia, vem do que a gente come. Então, a gente não faz jejum, exceto raridades, assim, a gente não tem essa prática. E aí, enfim, outro dia eu até explico o porquê as pessoas que fazem jejum intermitentes aí depois sentem muito bem, mas se eu começar agora vai ser 4.000 anos. Mas, por exemplo, mastigação. Você quer me cortar já? Eu Jorge? quero. O Felipe, ele sinalizou aqui algumas perguntas, ele está dando uma super ajuda. Muito obrigada, Felipe, pela... Aí, ó, jura? Não sabia isso do jejum. A Lua Vicente também está curiosa. Eu também estou curiosa para saber isso do jejum. Mas a gente tem 5 minutinhos aí a live vai encerrar. Então, Lu, a gente vai ficar curiosa para a próxima conversa. O Felipe falou que tinha uma pergunta boa sobre Covid. Eu não peguei a pergunta aqui, eu estou tentando resgatar, mas eu não achei. Se a pessoa quiser fazer a pergunta de novo, por favor, faça. Ou também a gente vai deixar um campo para as pessoas enviarem as suas perguntas, se não deu tempo de responder tudo aqui na live, tá? Teve também uma pergunta sobre os elementos da... Queremos outra live aqui. Os elementos da medicina chinesa. Não estou conseguindo puxar aqui. Espera lá. Outra pergunta. Qual a relação da natureza com os elementos da medicina chinesa? Então, acho que essa relação com o elemento terra, fogo, como é que é o entendimento disso, acredito, né? Tá. Qual que é a visão disso? Mas aí a gente precisa tomar uma decisão. Vocês querem abrir uma segunda live hoje pra gente avançar? Finalizar, porque eu acho que tem tanta coisa surgindo, mas pelo menos eu dou as dicas de saúde, eu respondo o que foi... Essas perguntas a gente perde, será? Se a gente encerra Ela vai ficar gravada. Elas vão ficar gravadas. As pessoas repetem, por favor, as perguntas na live que a gente abrir. Então, deixa eu responder essa dos elementos, né? A gente chama até de movimentos, porque é diferente do pensamento grego, que entende a terra como a terra, o fogo como fogo, o ar como o ar. E os chineses, eles emprestaram um nome. Então, assim, eles estavam olhando as coisas da natureza, os fenômenos da natureza, e falou, bom, existe essa energia que é ascendente, é quente, ela vai para cima, ela toma coisas. O que a gente pode chamar? Fogo. Existe uma energia que se aprofunda, que ela é mais fria, ela é descendente, a gente não consegue olhar ela muito bem. Isso parece com a água. Né? Então, a relação dos elementos é diferente dessa visão grega. É outro raciocínio. E acho que eles, até por exemplo, no chinês, o fogo é aderir. Não, tem outros nomes, né? É li. Então, tem outros nomes que a gente ocidental, a gente na tradução, a gente foi pegando, roubando essas terminologias, assim. Então, com uma energia que é forte, é rápida, tem um impulso rápido, mas não tem um prosseguimento. Isso parece o trovão. Né? Tem uma energia de acolhimento, fofa, receptiva, isso parece uma terrinha fofa. Então, bem simplificado, tem essa relação dos elementos com as forças da natureza. Vamos então fechar e a gente abre
Ou quer continuar falando? A hora que Não, cair a gente volta? vamos abrir outra e a gente pelo menos encerra as dúvidas que surgirem e essas últimas diquinhas, Dicas, né? né? Porque tá nesse mesmo tema, né? Tá joia. Então, nos vemos daqui a alguns segundos. Vou fechar Sim. aqui. Vamos Muito continuar? bem. Vamos continuar. Então, as perguntas, né, como a Sheila falou, quem está chegando agora, quem quiser fazer alguma pergunta que não foi respondida na outra transmissão, pode fazer aqui. E se surgir alguma outra, ela responde, mas a gente vai procurar encerrar, concluir. E aí, eu falo do jejum ou não falo do jejum? Vocês querem entrar nisso mesmo, no babado? Olha, eu tô curiosa para saber, mas Eu vou tentar ser o mais simplista possível para explicar, tá? Mas assim, a medicina chinesa entende dois tipos de energia. A energia pré-celestial, então é como eu gosto de pensar na energia pré-celestial como a herança que os nossos pais deram na concepção. Então é uma energia que ela não é reposta. Quando você saca da herança, dessa energia da herança, ela não volta. A gente chama isso de energia pré-celestial. Existe a energia pós-celestial, que é a energia que a gente recupera comendo, dormindo bem, se alimentando, hidratando, mantendo a saúde, né? E vamos dizer, vamos dizer que essa é a conta corrente, né? Então, assim, quando a gente tá... e vamos dizer assim, tem a herança, tem a conta poupança, que seria a energia pós-celestial, e tem a conta corrente, que é a energia que a gente, do dia, comeu bem, dormi bem, tal, então eu vou botar... Ok, eu tenho dinheiro, eu tô lá no verde ali na minha conta corrente. Aí, tem aqueles dias que a gente não come direito, não dorme direito. Eu já vivenciei isso, por exemplo, às vezes em casamento, que você passa do horário de dormir, e aí às vezes o jantar é lá meia-noite, então assim, você tá com fome, você tá com sono, você tá... a conta corrente já tá indo lá pro negativo, e aí a gente faz um saque da poupança. Você não pode entrar no cheque especial, né? E aí você faz um saque da energia da conta poupança. E aí você te dá um boom de energia, de vitalidade, você fica ótima e chega... Nossa, eu não preciso comer, então eu não preciso dormir. Então, muitas vezes, desses jejuns intermitentes que as pessoas fazem, e elas sentem super bem, na verdade elas estão fazendo saques de uma energia que não deveria ser usada para isso. A conta poupança e a conta lá herança, a gente tem que usar em momentos que a gente está muito doente, que a gente está precisando enfrentar coisas na vida severas que está fazendo a gente não dormir bem. Então, as pessoas até que fazem o jejum intermitente, é gostoso sentir esse boom de energia, né? Chega o corpo liga a turbina assim, fala, cara, essa pessoa não pode morrer, não pode apagar aqui. E aí liga a turbina assim, né? Tem muitas iluminações também que acontecem no processo dos jejuns, porque você imagina o tanto de energia que acende pela sua coluna e chega no seu cérebro para você não desligar nenhuma função, né? Então, a gente leva meio a sério essa coisa do jejum. E a gente, por isso que a nossa linhagem de medicina chinesa fala saúde e longevidade. A gente quer usar a herança lá quando a gente estiver velhinho, quando estiver realmente precisando, né? E o corpo já não tiver com a conta corrente em dia, e não por minha causa, mas porque as funções, as estruturas vão descendo, e enfim. E, puta, vou ter que fazer mesmo. Não tô trabalhando mais tanto, né? Então, preciso da minha aposentadoria lá, que foi herança dos meus pais. Ficou claro, assim? ficou claro, ficou claro.
É uma reserva que a gente tem que é para manter reservada para um momento de extrema necessidade, ao invés de ficar, né, Exatamente. gastando, consciente ou inconscientemente, né? Às vezes a gente nem sabe que funciona Sim, desse jeito, assim, né? sim, sim. É, outra coisa que eu queria trazer de importante é a mastigação. Uma coisa tão simples, né? Mas imagina que o alimento ele é um corpo estranho quando chega no seu corpo. Ele ele é um troço. A mastigação, com a nossa saliva, a gente vai imprimindo o nosso DNA naquele alimento antes de você chegar no estômago e falar, olha. Então, assim, desse jeito, quando chega no estômago, o estômago fala, isso aqui sou eu, né? Isso aqui sou eu. E então a importância da mastigação, a gente até brinca de descansar o garfo no prato. Só o fato de você descansar o garfo no prato já dá tempo de você mastigar, né? Porque a gente às vezes fica com o garfo na mão. Esse movimento, só de você descansar o garfo no prato já tem uma outra relação com a comida. Ainda nesse esquema de alimentação, o que é muito comum, eu escuto muito, como a gente, por exemplo, faz reunião comendo, resolve problema, resolve responder um e-mail cabeludo durante a alimentação. E o que acontece? O mesmo sistema psíquico que cuida de macerar os nossos problemas e chegar numa conclusão e resolver coisas, é o mesmo sistema digestivo, digestório. Então, só que assim, o corpo, ele ele prioriza a mente. Então, tenho isso aqui de função. Eu vou resolver o problema ou eu vou macerar esse feijão aqui? Eu vou resolver o problema. E você acaba roubando função da absorção da comida, da comida de um jeito mais saudável. E enfim, e é o que a gente estava falando, não vai para conta corrente direitinha, né? Aquilo que você comeu. Às vezes cai duro, às vezes o corpo não absorve. Às vezes depois você vai olhar, tem pedaço de fezes na comida. Tem pedaço de comida nas fezes. Essa hora eu já tô pifando. E até me distrair aqui, enfim. Mas quando eu ouço tudo isso, assim, as coisas que você traz de informação, principalmente dos cuidados, né, e com a saúde, dá vontade de saber tudo, para já usar tudo, né? Então dá uma sede, assim, né? Mas acho que essa coisa também do passo a passo, né, de ir absorvendo, e também essa coisa da gente aplicar as coisas na gente mesmo, né? Também tem um lugar do estudo, de buscar informação, acho que tem um momento também de ir num terapeuta, né? Claro. Acho que tem esses lugares, assim, que você passar por um terapeuta também é um aprendizado super, né? De você ser orientado sobre você mesmo, não é? Sim, e é um caminho mesmo, né? As minhas medidas de saúde hoje não são as mesmas do que eu tinha nem um ano atrás, nem há 5 anos atrás. É um caminhar, né? Porque é transformação, né? Você transforma aquilo numa visão. Então, não tem como falar agora sim, né? Vou sair dessa live, vou aplicar tudo. Você não vai durar 3 dias fazendo isso, porque é tanta transformação, é tanta mudança. Então, calma, assim, eu tô jogando as coisas pra ser isso que você falou. Ai, fiquei salivando aqui, sabe? Eu dei risada agora porque me falaram aqui que eu tô consumindo a minha poupança, que eu já tô trocando as Mas, não, eu tô pensando, eu comi direitinho, eu descansei, eu trabalhei moderadamente hoje, então tá tudo bem, tá? Não, pelo amor de Deus, deixa minha poupança em paz. A gente já estava encerrando também, né? Essa segunda live, a parte 2 é para fazer o fechamento. E aí, a gente tem uma coisa que o mestre Liu Shimin sempre fala, de depois das refeições, a gente dá os 100 passos. Porque ele fala que quando você caminha, ele fala dos 100 passos para você caminhar, né?
uma caminhada leve após a refeição, isso estimula o aparelho digestório. Então circula o Qi, né, a energia no corpo, e isso beneficia a digestão. E depois a gente fala de ter um cochilo de 20 a 30 minutos depois do almoço. E aí eu vou entrar só rapidinho dos pulsos da natureza, mas ao meio-dia é a hora que o Yang tá mais... O Yang, que é o sol, que é o calor, que é a atividade, é a hora que lá fora é onde está mais evidente, né? O sol do meio-dia. Então, no nosso corpo, a gente também está no ápice, um corpo saudável, a gente está no ápice das nossas funções. Então, a gente parar e recolher essa energia por 20 minutinhos, fechar os olhos. Fechar os olhos fala sobre parar a atividade mental. Então, fechar um pouco os olhos não faz sobrecarregar, né? Então, eu já estou no ápice do sol, do meio-dia, e eu vou e faço exercício físico, sabe? O mestre Liu falava de casos que ele chegou a atender, de paradas cardíacas, de infartos, porque a pessoa fazia exercício no horário do almoço. Então, a gente tem esse cuidado de, num horário que é tão yang, tão quente, a gente dá uma preservada, né? Para não sobrecarregar mais o corpo, né? Outra coisa, assim, a gente fala de consumo de água. Depois eu vou ler a pergunta, tá? Deixa eu só terminar aqui. Se você puder ler depois, Joyce. Mas a importância, por exemplo, de tomar água e uma camada mais profunda sobre hidratação. Porque não é só sobre tomar água. É sobre a capacidade do seu corpo absorver, transformar e filtrar o que você ingere. Eu posso tomar 2, 3 litros de água. Se eu vou ao banheiro e meu xixi está saindo da cor da água, meu corpo não está absorvendo. Então, vira um dado clínico também, né? A gente beba 3 litros de água por dia. Mas o meu xixi tá assim, transparente igual a água, não tá fazendo, não tá nutrindo você, não tá hidratando as suas juntas e lubrificando os seus olhos. Então, acho que essa é uma das coisas que eu quis trazer sobre hidratação. E o quanto da hidratação a gente também faz pela alimentação, né? Coisas com água, né? Os alimentos com água. E última coisa que eu quero trazer, e aí eu dou uma respondida nas perguntas, que eu já dei uma boa explicada, mas a gente segue os pulsos da natureza, né? Então a gente está preocupado em sim dormir à noite, né? A gente recomenda de 10, 10 e meia estar na cama para as 11 horas já estar dormindo. Porque é um momento que, bioquimicamente, a fisiologia do corpo está mandando expulsar toxina, está reconstruindo a bateria para o dia seguinte, repõe a parte estrutural do sangue, e se isso não é feito nesse período, muitas vezes a gente tem complicações também. E eu acho que é isso. Eu também trouxe aqui que a gente acaba evitando a ingestão de leites, derivados, alimentos crus e gelados. Porque eles são formadores de resíduo, eles sobrecarregam a função do corpo. É como se, por exemplo, eu como uma cenoura crua, meu corpo tem... Se eu estou com um sistema digestório bom, ótimo. Mas se eu estiver um pouco enfraquecida, eu preciso pegar aquela cenoura, cozinhar dentro de mim para absorver. Né? Aquela água gelada, eu preciso ingerir a água gelada, normalizar na minha temperatura do corpo e absorver. Isso gera desgastes, né? E também, enfim, foram essas coisas que eu separei aqui. É muito, muito... Eu tenho várias perguntas a partir disso, mas acho que a gente vai guardando também. Aqui a pergunta do Nando, ele gostaria de saber a respeito do diagnóstico do pulso, que pela visão dele é uma habilidade que necessita de muita prática, e como você vê esse diagnóstico no sentido de capacitação do terapeuta. Nando, o diagnóstico do pulso é como você disse, é prática.
não é bruxaria, né? Você não precisa ter uma sensibilidade, não. É prática, 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 prática. Porque você tem que começar a desenvolver uma consciência corporal na pontinha dos seus dedos, né? Então, você tem que ter esse silenciamento. Então, acho que uma das coisas que a gente aprende bastante com o Edgar é calma. Toma o tempo que você precisar para olhar um pulso. Senta, né? Você não fica, às vezes, 1 hora fazendo anamnese no paciente. Na hora do pulso, não tenha pressa, né? Senta lá, posiciona seus dedos direito, né? Existe todo um método, na verdade, que a gente faz de pulsologia. Então, a gente sempre vai do abrangente para o específico. Enfim, é outro 4.000 anos aqui. Mas a gente vai olhando, mede primeiro a velocidade, depois vê qual é a camada que a gente sente mais a força daquele pulso, observa a qualidade daquele pulso e observa se tem alguma especificidade. Então, para desenvolver esse nível de detalhe, né, é treino, é desenvolver essa sutileza como se você tivesse olhinhos nas pontas dos dedos, assim. Então, tenha calma, vai dar tudo certo. Eu acho que gostaria de saber mais sobre o leite e derivados. Hoje não consegui beber água de coco gelada. O Socorro falou que gostou muito. Sobre os leites e derivados, existe uma coisa da maneira como o nosso leite é feito, né? As vaquinhas com muitos hormônios, né? Então, a nossa produção de leite em grande escala, ela não é como você... Porque você pega lá no Tratado do Imperador Amarelo, ele vai falar que o leite é bom para nutrir os rins, mas era o leite da vaquinha que estava ali no campo, que vivia a sua vidinha numa boa. Você ia lá, ordenhava, não ordenhava para a aldeia inteira, né? Assim, para a província toda. Então, existe tanto uma coisa da maneira como a vaquinha é criada, os hormônios que a vaquinha são colocados, depois entra toda a parte de distribuição. Então, assim, para aquele leite não durar mais, tem um power heating ali. Então, a gente é uma coisa que a gente observa, a maneira como a gente cozinha as nossas coisas, como a gente prepara os nossos alimentos, isso fica no alimento, né? Então, esse power heating deixa o leite mais tóxico, né? Então, isso leva essa toxicidade para o nosso corpo também. E a gente precisa de mesmo que for a vaquinha na grama, a gente precisa... O leite é uma coisa super estrutural. Então, para a gente digerir algo super estrutural, o nosso sistema digestivo tem que estar maravilhoso. Porque qualquer quedinha, ele vai pegar aquilo e vai falar, não sei o que fazer com isso. Resíduo. Gera edema, gera catarro, gera mucosidade, que a gente chama, né? Se eu tomo 3 dias de cappuccino, lascou. Eu já tô assim, com o nariz um pouco pesado, um pigarrinho na garganta. Eu sinto isso, o impacto do meu corpo, né? Tanto pela qualidade do leite, né, que chega aqui, quanto pelo sistema digestivo ali, que se eu troquei lá as frases, imagina, né? A gente está falando do alimento, a Rosana do Ateliê Cozinha lá em casa tá aí. Oi, Rô, que bom que você está assistindo. Chegou aí bem na hora dos... Ela já estava, acho que na anterior, mas vi ela passando por aqui. Acho que é legal. Isso, não é, gente? Aqui, ó. Cabe falar dos movimentos, elementos da MTC. André, eu acho que é melhor a gente aprofundar isso num próximo momento, assim. Porque é bem extenso, é bem profundo isso. Ficou mais alguma dúvida? A gente vai
colocar aqui um canal para vocês. Ah, a Fátima está aqui. Fátima é minha sogra. A Eu gente vi vai. aqui também, Isso. achava que não podia andar depois das refeições. Não, você só não pode correr uma maratona, mas caminhar com suavidade, Lucinéia, não tem problema. Isso ajuda a impulsionar o Qi pelo corpo. Você não vai correr uma maratona. A gente vai deixar um link aqui para vocês enviarem perguntas também. Eu acho que aqui foi um momento mais de um bate-papo, da Sheila fazer um exercício de síntese, né, para ensinar, para a gente ter alguma informação, né, a respeito da medicina chinesa, a visão de saúde da medicina chinesa, e despertar um pouco o nosso interesse. A gente vai ter um canal para responder perguntas, mas está nos projetos da gente fazer mais algumas lives, então vocês continuem acompanhando, se vocês gostaram. E o canal de comunicação está aberto. Quando vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente e a gente mantém informado dos próximos movimentos aí. E agradeço a presença de todos, Joyce. Obrigada por esse convite. Minha primeira live. Mas adorei, foi muito bom. A nossa primeira live, estou muito feliz também. Agradeço de você ter topado. E valeu quem está assistindo. É muito gostoso como a gente aprende trocando, né? E com as questões das outras pessoas. Acho que vai retroalimentando a coisa, né? Nossa, muito legal. Muito incrível. Tô saindo nutrida com a minha conta corrente grande. Muito Obrigada. bom, tô muito feliz também. Um beijo. Obrigada. Beijo pra você. Obrigada. Beijo. E até. Até a próxima.